uma revisão do conteúdo da seção 3.1 e 3.2 e aplicar os conceitos dessa revisão usando um software, tá? Um software educacional em que se resolve os problemas, né, relativos a esse conteúdo. Então, o que a gente trabalhou, né? Até o momento, na segunda parte do semestre, a gente está trabalhando sobre flambagem, né? O que é a flambagem? É aquela deflexão lateral que acontece nas colunas, nos pilares, devido a uma carga que é aplicada aí axialmente, né? Então, se a estrutura ultrapassa um valor acima desse valor crítico, a gente vai ter essa perca de estabilidade da estrutura. Então, a estrutura ela está em equilíbrio, né, aplicando-se uma carga crítica devido ao peso da estrutura que esse pilar apoia, que essa coluna, ou um evento externo. Então, vai fazer com que haja essa deflexão lateral. Então, isso aqui é o fenômeno que a gente chama de flambagem. Aí, na aula anterior, a gente viu que tem 3 condições relacionadas ao conceito de estabilidade. Tem a condição que está em equilíbrio, né? Que é o caso A aqui, que você, aplicando qualquer carga, né? Ou perturbando esse sistema, o sistema tende sempre a voltar para a sua posição de equilíbrio, tá? Isso aqui é como se você aplicasse um valor de carga menor que essa carga crítica, tá? E em situações em que você aplica uma carga e essa carga ela é idêntica a essa carga crítica, você está numa situação de equilíbrio dito neutro. Neutro. Se a sua carga é igual à carga crítica, você tem situação de equilíbrio neutro. É uma situação que qualquer perturbação que aconteça nesse sistema, ele vai mudar de situação para outra situação de equilíbrio. E essa situação de equilíbrio pode ser uma situação de deformação, como acontece aqui. E é isso que a gente não quer, né? E tem a situação aqui onde a sua carga aplicada ela é maior que a carga crítica. Portanto, nessa situação aqui, o sistema jamais vai atingir, né, o equilíbrio novamente. Você vai deformar a estrutura de forma irreversível e permanente, né, danificando todos os seus componentes. Aplicamos numa estrutura teórica idealizada, né, modelando aí nos moldes de um sistema barras rígidas, cuja rigidez do sistema, né, que está associado ao seu módulo de elasticidade, foi todo incorporado dentro de uma mola, tá? Então, a gente está trabalhando com esse conceito. Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui. Tá. O pessoal está entrando. Tudo bem. Então, a gente modelou esse sistema, ou seja, a estrutura real ela foi convertida numa estrutura idealizada. Idealizada porque nós estamos considerando que o sistema ele é composto de barras rígidas, ou seja, que não sofrem deformações, cuja propriedade elástica da estrutura, que está associada ao módulo de elasticidade, que a gente também dá o nome de rigidez, foi incorporado num elemento de mola, tá? Que está aqui, neste caso, dessa estrutura foi representada por 2 barras conectadas aqui, né, articuladas por pinos, né, nessa região, e apoiada aqui nessas extremidades com esse tipo de vinculação. Esse tipo de estrutura, ela é idealizada, além desse fato, ela é idealizada considerando que a carga externa que é aplicada axialmente, ela está totalmente alinhada, ou seja, posicionada no centroide de área dessa seção aqui, tá? Não há nenhum desvio com relação a isso. Por quê? Se houver, a gente vai perder na estabilidade, uma região, né, a mais, essa distribuição da carga, vamos assim dizer, ela vai estar mais concentrada sob uma determinada localidade na estrutura, e isso pode fazer com que a estrutura tenda a sofrer flambagem em mais de uma direção do que na outra. Se nós considerarmos a questão idealizada, ou seja, no centroide da figura, a gente vai perceber que a flambagem vai acontecer, né, naquele eixo de menor momento de inércia. Então, por isso que a idealização é importante. E aí a gente fez algumas considerações de cálculo aplicando aí a equação de equilíbrio, né, o método do equilíbrio. Então, o que nós fazemos para o cálculo nessa situação? A gente pega a estrutura,
aplica-se uma pequena perturbação sobre ela, né? E depois a gente calcula a somatória, né, dos momentos em relação ao ponto em que há, né, no ponto da estrutura em que há esse momento, né, vamos assim dizer. Então, essa carga externa vai gerar uma força, né, uma projeção de uma força, porque nós perturbamos o sistema. Então, aqui, ó, se a gente projetar essa força nesse eixo, né, vai gerar um momento em relação a esse ponto aqui, ó. Então, nós vamos ter o que a gente chama de momento aplicado. E a mola, ela tem uma força restauradora, né? A mola é o nosso elemento restaurador, então vai tender a fazer com que o sistema retorne para a posição inicial de equilíbrio, desde que a carga aplicada aqui não seja superior à carga crítica, né? Ou seja, a mola não vai sofrer deformações permanentes quando nós estamos tratando com o método do equilíbrio, porque o momento aplicado na estrutura é igual ao momento torsor da mola. Aí a gente faz a somatória dos momentos, projetando certinho, né, como a gente viu na aula anterior, e encontra a equação que vai nos fornecer, né, a expressão da carga crítica para o sistema. Tá? Deixei esse exemplo aqui para vocês, né, fizemos ele, e passei essa atividade avaliativa. Tá? Eu vou deixar essa atividade avaliativa para corrigir na semana que vem. Tá? Na semana que vem, eu vou fazer alguns exercícios mais elaborados sobre esse assunto, respondo essa questão e a gente finaliza o conceito de flambagem da seção 3.3. Então, hoje eu estou trabalhando com a revisão para a gente focar no problema usando o software. Então, isso aqui ficou como um desafio para vocês. Vimos, né, uma segunda abordagem. Partindo do princípio que a gente considerou aquelas idealizações, a gente precisa adaptar isso para os sistemas reais. Euler, ele fez, né, os seus ajustes considerando a equação, né, da deflexão da estrutura. Então, a partir da segunda derivada dessa equação da curva de deflexão, chegou-se na expressão da carga, dessa carga P aplicada, que é em função tanto do módulo de elasticidade da estrutura, então a gente não tem mais uma molinha aqui que representa o sistema, toda elasticidade da mola, ou seja, a sua rigidez, agora não existe mais, a gente está considerando a rigidez da própria estrutura, ou seja, que depende do material que a estrutura é feito, então a gente utilizou a equaçãozinha de Euler, através da equação de Euler, perdão, ela acaba surgindo a elasticidade do material, e entra aqui também o momento de inércia e o comprimento. Tá? Esse comprimento a gente viu que ele vai depender dos tipos de vinculação que a estrutura tem. Então, fazendo seus ajustes, a gente chega nessa expressão, onde ela é em função de N, esse N é o módulo, os modos de flambagem da estrutura, que vai depender das cargas que a gente aplica. Tá? A estrutura ela pode sofrer essa deflexão de várias formas, a depender dos tipos, vamos considerar assim, dos modos de carga crítica também. Como assim? A gente tem a primeira carga crítica, por exemplo, para a estrutura que vai formar esse perfil, e nós temos um múltiplo. Se a gente multiplicar essa carga crítica por 2, ou seja, esse Nzinho aqui que representa os modos, né, de flambagem da estrutura, claro, o dobro, o quadrado do dobro, vamos assim dizer, a gente vai ter uma segunda forma. A estrutura vai ter outro perfil, é o que está apresentado aqui. Tá? Então, aqui nós temos as configurações dessa coluna para diferentes valores de N. Tá? Então, esses diferentes valores de N representam os múltiplos dessa carga crítica inicial e as suas formas de deformação. Então, isso aqui foi falado na aula anterior, que serve como uma previsão, né, do comportamento instável da estrutura. E isso, em termos de projeto, vai auxiliar caso você queira maximizar a resistência à flambagem da estrutura utilizando apoios, criando restrições para essas deformações. Vimos aqui os momentos de inércia, né? Como a gente maximiza a resistência à flambagem? Analisando a equação da carga crítica, que ela é em função do módulo de elasticidade, ou seja, quanto maior o módulo de elasticidade do material, mais difícil a estrutura é
de sofrer a flambagem. Tá? Então, materiais muito elásticos têm baixos módulos de elasticidade. Tá? Uma coisa que eu quero que vocês associem, tá? O módulo de elasticidade pode ser compreendido como a rigidez. Às vezes a gente associa, quanto maior o módulo de elasticidade, mais elástico é a estrutura. Não, rigidez é o inverso de elástico. Tá? Então, quanto maior o módulo de elasticidade, mais rígida é a estrutura. Comparando, por exemplo, o aço para o alumínio. Né? O alumínio ele tem um módulo de elasticidade em torno de 70 gigapascais. Alumínio. E o aço fica em torno de 210 gigapascais. Qualquer aço, qualquer alumínio? Sim, tá? O módulo de elasticidade, ele sofre quase que... a gente pode dizer assim que o módulo de elasticidade do material não sofre variação com adição de elemento de liga, com tratamento térmico, tá? Com tratamento mecânico. Então, o módulo de elasticidade ele é igual praticamente para todos os aços. Varia coisa muito pouca. O que diferencia um aço do outro é o teor de carbono, claro, né, o percentual de outros elementos de liga, o tipo de tratamento térmico. Então, para os aços, é 210. Para os alumínios, né, independente aí da composição, fica em torno de 70 gigapascais. Então, por exemplo, o aço, ele considerando a mesma geometria e característica de uma coluna de alumínio, o aço ele vai ser mais resistente. Então, portanto, escolher materiais com maiores módulos de elasticidade é um critério aí para você maximizar o valor dessa carga crítica. Outra coisa que a gente observou é o momento de inércia. Tá? Quanto maior o momento de inércia, maior também essa resistência à flambagem. E a tendência é que a estrutura ela sofra a flambagem em torno do eixo de menor momento de inércia. Tá? Que olhando aqui essa estrutura que tem esses perfis aqui que estão representados, né? O eixo a que a gente está observando aqui, o eixo A, ele tem um maior momento de inércia em relação a esse eixo B. Tá? Portanto, a estrutura ela vai tender a sofrer flambagem, né? Em torno desse eixo. É o que a gente observa aqui, ó, no eixo B. Então, todas as estruturas com esses tipos de perfis serão mais frágeis em termos de resistência à flambagem em torno desse eixo. Já perfis simétricos, né, como quadrados, circulares, a resistência à flambagem ela é uniforme, tá? Então, não tem preferência aí. A estrutura ela pode sofrer essa deflexão lateral para qualquer um desses eixos. Vai depender aí, caso no mundo real, né, se houver, né, uma aplicação da carga desbalanceada em relação ao centroide. Então, aí ela vai ter preferência para uma direção ou outra. Mas se for concentrado aqui no centroide, né, da figura, a gente vai perceber que não há essa preferência. É obra do acaso, assim dizer. Tá? Então, aqui nós vemos um exemplo de como os tipos de vínculos, né? Aqui nós temos o vínculo do tipo pino, aqui fixed no caso do nosso engaste, e aqui, né? Aqui no caso nós temos uma estrutura que está com pino em ambas as extremidades. Este é o perfil, né, de deflexão. No caso onde nós temos biengastada, né, está engastada aqui e aqui, a gente percebe que há este comportamento aqui. Ó. E assim a gente observa essas diferenças. Então isso vai influenciar no quê? Nesse comprimento, tá? Então, na hora de utilizar a equação de Euler para o cálculo da carga crítica, a gente tem que observar que o comprimento utilizado naquela equação, ele é um comprimento efetivo, que vai depender dos tipos de apoio que a estrutura tem. Aí, resolvendo aquela equação anterior da curva de deflexão, em função dessa posição aqui, a gente vai adaptar, né, e vai obter vários valores de L. Tá? Então, por exemplo, uma estrutura que é pivotada aqui e tem um apoio do tipo móvel na outra extremidade, o L utilizado aqui, ele é o L normal da estrutura. Então, a gente observa que esse comprimento aqui, ele apresenta uma menor resistência
a flambagem do que essa estrutura aqui, por exemplo. Ó. A gente tem um engaste aqui e outro aqui. Ó. O nosso L é a metade deste outro. Como ele está aqui no nosso denominador, a tendência é que a carga crítica de flambagem dessa estrutura seja maior que essa. Então, vai depender desse tipo de situação. E no caso das tensões de flambagem, a gente faz o ajuste, né, como sendo a carga crítica dividido pela área da seção transversal. Com os devidos algebrismos, a gente chega nessa expressão, tá? E onde vai surgir esse termo aqui, tá? O comprimento dividido pelo raio de giração, que é dado por essa equação, ou seja, a raiz quadrada do momento de inércia dividido pela área, a gente vai dar o nome de índice de esbeltez, tá? Índice de esbeltez, que também ele mede, vamos assim dizer, com qual facilidade a estrutura, né, o pilar, a coluna vai apresentar a flambagem. E existe um valor que a gente tem como referência, que é o índice de esbeltez crítico, tá? Utilizando a equação de Euler, que é essa aqui para a tensão de flambagem, plotando no gráfico em função, no caso aqui do índice de esbeltez, a gente vai obter esse comportamento. Aqui no eixo Y, a gente tem as tensões, tá, que a estrutura sofre. E aqui o índice de esbeltez. A gente observa o seguinte, que o comportamento da estrutura sob flambagem ele vai acontecer para uma situação em que os valores desse índice de esbeltez, ou seja, o seu comprimento em função dividido pelo raio de giração, tem que estar entre uns limites. Tá? Por exemplo, para essa estrutura, aqui, o valor mínimo para que a estrutura possa falhar por flambagem é 89, ou seja, a razão entre o seu comprimento e o raio de giração tem que dar 89. Se o comprimento for uma estrutura, aqui no caso está dizendo o seguinte, ó, uma estrutura comprida, né? Ela tende a ter um índice de esbeltez grande, portanto, ela é mais fácil de falhar por flambagem. Quando a gente pega uma estrutura que tem um índice de esbeltez baixo, né? Ou seja, esse número vai ficar para cá, ó, vai ficar menor que 89. Então, o que acontece? A estrutura ela tende a sofrer falha por compressão. Então, estruturas têm valores de índice de esbeltez diferentes e, dependendo desse valor, né, que é característico para cada estrutura, ela pode falhar por compressão, se for menor que ele, ou por flambagem, que fica para valores superiores. Tá? A gente observa que esse gráfico, ó, nesse caso aqui, a gente tem esse patamar. Tá? Esse patamar, ele representa, neste caso específico desse material, 250 MPa, que é a tensão de escoamento do material. Então, quando o material falha por compressão, é quando você atinge sua tensão de escoamento. Tá? Para valores abaixo da tensão de escoamento e índice de esbeltez superior a 89, a gente vai observar a falha por flambagem. Se a gente ultrapassa a tensão de escoamento, a gente vai entrar numa situação que não é uma situação linear elástica, que a gente não está analisando ainda neste momento. Tá? Então, esse é o comportamento típico de uma estrutura, no caso de um pilar e de uma coluna. A gente tem uma relação comprimento e seu raio de giração, e essa relação vai dizer qual que é a tendência de falha da estrutura. Como comprometido, né? Semana que vem chegou, então nós estamos na aula prática de hoje. Tá? Então hoje a gente vai fazer uma aulinha prática. Pessoal, tem alguma dúvida com relação a esse aspecto teórico? Conseguiram fazer o exercício? Eu ainda não corrigi os exercícios que vocês me mandaram, mas conseguiram fazer? O Lucas estava em dúvida. Fez, Lucas? Fiz sim. Beleza. Então tá, pessoal. Agora a gente vai começar a nossa aula prática. Eu vou realizar o experimento, aí eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem ainda hoje, tá? Não é muita coisa, a aula é bem tranquila, o experimento é bem tranquilo, então vocês vão realizar os experimentos hoje, eu vou dar uma semana para vocês produzirem o relatório, então vai ter que fazer um relatóriozinho também. Então o que a gente vai trabalhar hoje, tá? Hoje a gente vai aplicar os conceitos, deixa eu diminuir esse negócio aqui, aplicar os conceitos teóricos de cálculo de carga crítica de colunas utilizando um software de análise estrutural. Tá?
Então, vocês vão ter uma noção de como utilizar esse software e comparar o método de resolução manual. Então, vocês vão fazer à mão. Então, por isso que eu vou dar um tempo. Então, vocês vão fazer à mão e vai comparar com computacional, que é o que vai ser feito hoje. Tá? Então, a gente vai fazer isso. Eu vou mandar o link desse software novamente no grupo. Então, a gente vai utilizar o MD Solids. Ele tem uma versão totalmente gratuita. A mensagem que vocês vão encontrar no site é essa aqui, ó. Que o código de registro é esse, tá? Então, esse software, ele era pago, a sua versão normal, tá? Só que você tinha 30 dias para utilizar e tinha algumas limitações, não podia salvar o que você fizesse. Só que foi feito uma atualização e não vai precisar inserir mais esse código e ele já vai vir na versão full, tá? Completa. Então, basta baixar normalmente e vocês vão ter todo o acesso para utilizar. Tá? É bem tranquilo, é bem leve, não vai ter problema nenhum de vocês baixar no computador e começar a travar. Basicamente, ele vai englobar nesse programinha que eu já vou abrir para vocês todo o conteúdo aí do curso de resistência dos materiais. Então, você vai poder trabalhar com flexão, com torção, treliças, colunas, vaso de pressão, aquelas propriedades de seção transversal, vocês também podem trabalhar com eles. Eu vou passar uma atividade da prova, tá? Uma questãozinha da prova, vocês vão precisar usar esse software para resolver. Então, como a prova vai ser nos moldes que a gente já está acostumado, então eu vou deixar uma questãozinha lá para vocês utilizarem o programa, tá? Aí aproveita e pratica e reforça os conceitos. Então, ele é bem interessante. Então, o que a gente vai fazer? Então, vai ser 2 procedimentos, tá? Vocês vão ter esse probleminha, que vocês vão ter que calcular usando ele. Então, nós temos uma coluna com perfil W 15013, com propriedades geométricas que estão exibidas aqui na figura, tá? Então, esses valores aqui. Esses valores aqui, pessoal, vocês vão usar para fazer os cálculos manuais, tá? Manuais. Depois, quando vocês ajustarem esses parâmetros no programinha, o software vai ter uma diferença entre esses valores. Portanto, né, um dos objetivos é vocês compararem as respostas com os dados obtidos manualmente. Tá? Então, a gente tem aqui essa estrutura, está dizendo que é para suportar uma cobertura. O comprimento da coluna é 2 metros, é feito de aço A36, cujo módulo de elasticidade é 200 gigapascais e tensão de escoamento 248. Utilizando o software MD Solids, simule as cargas críticas para a coluna para as seguintes vinculações. Então, pessoal, vocês vão ter a situação 1, 2, 3 e 4. Eu vou fazer a situação 1 com vocês, tá? E vocês vão repetir o processo da 2 em diante, tá? Então, vocês vão fazer com essas outras configurações. É bem simples. E o procedimento 2, o que ele quer, basicamente, é as cargas críticas, nesse caso. Então, vocês vão calcular as cargas críticas nesse primeiro procedimento. No segundo caso, a gente vai ter 2 tipos de colunas. Nós vamos ter uma barra circular, que é uma barra circular, a gente está dizendo que é um elemento maciço, como essa círculo aqui, a seção cheia, tá? E outra que é um tubo, é um perfil tubular, então, como este aqui. As dimensões estão aqui. E vamos fazer a simulação, e neste caso, ele, ao invés de obter a carga crítica, ele já fornece. Então, a carga crítica da estrutura é 1000, tá? Quilonewtons. Ele quer o comprimento dessas duas situações. Deixa eu desligar aqui o microfone do Lucas. Não, quem está com o microfone? Aí, agora foi. Então, vocês vão fazer essa situação para esses 2 casos, tá? Eu vou fazer, no caso, para a barra circular, maciça, e vocês vão repetir o procedimento para o tubo.
setando apenas os ajustes necessários. Ambos vão utilizar eu coloquei SolidWorks aqui, mas não é. É MD Solids. SolidWorks é para desenho, né? Então tá. No final, eu quero que vocês elaborem um relatório que contenha, né, uma introduçãozinha básica sobre o assunto, tá? Dando os conceitos gerais sobre esse tema. Explique os métodos, tá? Os métodos, basicamente, é o que você usou, o software, né, o programa, ok? Quais foram os resultados, que são as respostas para aquelas questões, e faça uma breve conclusão sobre os dois experimentos, tá? E no caso do caderno, vocês vão resolver e também vão anexar as respostas manuais aí que vocês fizeram no relatório. Então, a parte do que vocês utilizaram o software, vocês podem usar o Word para resolver, tá? Essa parte usa o Word, edita certinho, digita e depois, né, converta um arquivo em PDF. Aí no caderno vocês resolvem as questões manualmente. Essa parte manual vocês podem inserir a parte, tá? Em dois arquivos separados. Um é para fazer no software e a outra parte é para fazer à mão. Depois a gente conversa melhor sobre isso. Aí na aula que vem a gente fala sobre flambagem elástica e plástica e encerra essa unidade. Pessoal, ficou com alguma dúvida por enquanto? Isso daí é para entregar quando? Isso aí é para entregar semana que vem. Vocês vão ver que vai dar tempo de fazer tudo. Então, já vou deixar aqui e vou abrir o programa aqui. Vou compartilhar a tela. Deixa eu ver se ele vai deixar. Isso. Ainda não. Dando toda a tela. Quero compartilhar só o programa. Conseguem ver aí, pessoal? Sim, tô vendo. Sim. Então, beleza. Então, depois que vocês fizerem o download, basta clicar, né, descompactar o arquivo que vai ter e clicar que ele automaticamente instala, tá? As instruções são bem simples. Aqui é a cara do programa, tá? O programa ele é composto de três abas principais. A primeira aqui são os documentos, né? Para você, caso tenha alguma dúvida, como usar, né? Então, por exemplo, flambagem, vaso de pressão, aqui cargas combinadas, ciclo de Moore, entre outros. E deste lado, vocês vão encontrar algumas animações para entender os fenômenos. Aqui tem uns gamezinhos aqui, ó. Então vocês podem depois aproveitar e utilizar essas abas aqui que são para vocês, como posso assim dizer, reforçar os conceitos, né? E aqui no meio, a parte de simulação, tá? São os módulos, que vocês podem trabalhar com alguns problemas, tá? Aqui nós temos uma biblioteca, treliças, aqui, por exemplo, as colunas que a gente vai ver hoje, o ciclo de Moore, cargas combinadas. Aqui, ó, vocês conseguem calcular o diagrama de esforço cortante, momento fletor. Então, na primeira prova, eu não quis passar essa parte, porque senão vocês iam usar o software e não iam calcular à mão. Agora, a partir de agora, vocês já podem usar aqui para praticar, tá? É bem intuitivo. Eu só vou abrir esse módulo aqui só para vocês darem uma olhada. Então, aqui, ó, você já seleciona qual que é o tipo de apoio, tá? Posiciona aqui. Não está aparecendo, professor. Não tá? Então, deixa eu fechar aqui. Voltou? Voltou. Não sei se ele vai abrir. Não tá vendo de novo, né? Não, acho que ele abre uma outra abinha daí, não dá pra ver não. Então, vou ter que compartilhar a tela normal. Screen. Aí, tá compartilhando. Aí vocês conseguem ver o fundo do PowerPoint também, né? Isso. Ver tanto a aba do programa quanto o outro fundo, né? Então, beleza. Então, aqui. Ele é bem intuitivo, ó. Você tem as configurações, coloca... Por exemplo, vamos colocar aqui. O comprimento. Vamos colocar aqui só um exemplo, né? 10 metros. Aqui está em polegadas, vamos colocar em metros. Onde está localizado os apoios, né? O apoio aqui no caso esquerdo e o apoio direito. Vamos colocar aqui se está posicionado a 1 metro.
pode estar no mesmo local. Aí tem que respeitar. Se aqui está 1 metro, isso aqui tem que estar, no caso, né, na posição 9 metros. Senão ele vai colocar isso. Aí ele representa aqui, ó. Ainda falta a gente inserir algumas coisas, né? A gente tem que colocar as cargas. Aqui tem os tipos de carregamento, ó. Vamos colocar um carregamento triangular, né, linear aqui. Aí a gente coloca a magnitude. Então isso aqui vocês podem, por exemplo, pegar um exercício e reproduzir aqui. Vou colocar só para a gente ver aqui. Como não é o foco, que nós temos uma distribuição linear. Ela começa aonde? No eixo X. E vai até aonde? Então vamos considerar que começa na parte a 3 metros, né? E termina a 7 metros da estrutura. Qual que é o valor da magnitude? Como é triangular, então tem um valor mínimo, começa com 1 newton por metro, não, vamos colocar 10, né? 10 kilonewtons aqui, 10 kilonewtons por metro. E termina aí com 45. Enter. Aqui, ó. Já formou todo o problema. Então aqui vocês já têm, ó, o diagrama, né? Aqui no caso é o diagrama de esforço cortante e aqui o diagrama de momento fletor. Aí a gente tem que analisar que o diagrama aqui, ó, ele está considerando qual que é, como que eu posso dizer, a convenção, né? Se você olhar essa carga aqui, né, a tendência é que a estrutura ela tem um perfil de deflexão com concavidade para cima. E o nosso diagrama de momento fletor está para baixo. Então, ele está usando uma convenção diferente do que a gente viu nos nossos exercícios. Né? Só prestar atenção que ele ficou invertido. Tá? Porque está positivo para cima e o nosso estava positivo para baixo. Só isso. Tem uma outra aba aqui importante que ele te ajuda com a resolução, ele te dá um cálculo detalhado. Aqui, ó. Se você clicar na região, ele já te fala, ó, como que foi calculado. Ó, nessa região aqui, como que foi calculado o esforço cortante, assim como aqui embaixo. Ó. Opa, fechar aqui. Opa, vamos ver. Basicamente, ele já fornece os dois valores. Então, clicando aqui nessa região, nessa primeira seção, ele fala, o momento no ponto X igual ao metro é 0. Tá? Colocando, você adicionando a área abaixo do diagrama da curva, né, do esforço cortante, você vai encontrar o momento fletor. Então, se você fazer a derivada da área aqui, ó, derivada não, ele está falando, adicionando, fazendo a integral. Se você integrar a área nessa região aqui, você vai encontrar um momento fletor nesse ponto. É o conceito, né? A gente viu que a derivada do momento fletor é o esforço cortante. E se você integrar, né, o esforço cortante, você encontra o momento fletor, que faz sentido, né? Então, ele explica detalhadamente. Para quem não consegue ler um pouquinho do inglês, copia e cola lá no Google Translator e faz a leitura também. Então, a única dificuldade, eu acredito que vocês terão na utilização é com relação à linguagem que está em inglês, mas é bem intuitivo. Então, vamos lá. Então, feita essa pequena demonstração de quão fácil é, você vai poder reproduzir os demais exemplos aqui. Hoje a gente vai trabalhar com as colunas, tá? Então, clicando aqui, já começa a nossa atividade prática, tá? Então, é uma coluna com perfil W150 por 13, 150/13. Onde a gente começa? Então, a gente tem que ajustar ao tipo de perfil. Aí a gente vem aqui, ó, no campo Cross Section, tá? Seção transversal. E a gente vai selecionar. Aí ele abre aqui. Então, no caso, a gente vem aqui e primeiro, né, escolhe o material. Como é um aço, né, a gente está trabalhando com aço, a gente vem no padrão aço. Então, ele tem aqui as configurações. Ó. Aço no sistema, no caso, métrico, europeu, britânico, inglês, né? Vamos usar no sistema métrico. Tá? E nesse caso, é um perfil de aço, né, no sistema métrico, e a gente vai usar a designação W, que é o que está aqui. Ó. Então, aí a gente já pega esse perfil com essa designação. Primeiro, a gente está escolhendo o perfil. Tá? Aí, falta ainda escolher
o 150 por 13 aqui. Então, aqui, ó, embaixo a gente tem todos os exemplos, né, os modelos. Então, a gente vai abaixar até chegar no 150. Então, é 150, 13 aqui, ó. Selecionei. Feito isso, eu tenho que olhar aqui os eixos, ó. Ele está considerando o eixo Y aqui e o eixo X. Cadê o nosso eixo X? Aqui é o nosso Z, né? O eixo X está para cá. Então, a gente vai inverter. Vamos colocar o sistema XY, que é o sistema que a gente está habituado. X aqui, Y aqui. O Z está saindo aqui, está entrando dentro do plano. Então, essa é a configuração. Bom, o que a gente precisa mais colocar? E aqui o tipo de aço, né? Então, o aço é A36. Selecionamos o tipo de perfil, agora vamos escolher o tipo de aço. É o A36. Aqui, ó, a gente tem os valores das suas propriedades, ó. Tensão de escoamento, 248 MPa. Está coerente com o problema. Aqui a tensão última, tá? Tensão última, 400 MPa. Pronto. Vamos manter isso. As dimensões aqui é padrão, tá? Então, esse perfil 150/13, ele tem essas dimensões no mundo real, na prática. É um perfil comercial, então tem essas dimensões, tanto dessa região, dessa altura, quanto a sua espessura. Então, vocês não vão precisar ajustar isso aqui. Vamos agora calcular, tá? Compute. Pronto. O que ele calcula para vocês? Todas as características geométricas básicas, ó. Aqui é as características do material, mas basicamente aqui nós temos o módulo de elasticidade, aqui em cima, tá? 200 gigapascais. A área, né, da figura está em milímetros, tá? E a gente observa, ó, que a nossa área estimada aqui, feita manualmente, deu 16,6 centímetros quadrados. Vai ter uma diferença. É aqui como se fosse 16,3. Então, tem uma diferençazinha que vocês vão acabar observando isso de forma importante na hora que for fazer os cálculos, que vai dar uma diferença na resposta. Mas já resolve para vocês o momento de inércia. Ó. Aqui nós temos o momento de inércia em relação ao eixo X, que também ficou um pouco diferente. E o que mais é importante? O raio de giração está aqui, ó. Entre outras características geométricas que a gente já estudou. Então, ele é bem prático, tá? Então, feito isso, né, a gente pode fechar isso aqui e a gente clica aqui, ó, setou e ajustou os parâmetros, clique em back, volta, tá? Aqui já está ajustado a estrutura. O que nós vamos ter que fazer? Como é um perfil, o perfil é esse aqui, tá, pessoal? Então, ele tem esse formato. Aqui acaba parecendo que não é, mas é esse formato. Então, a gente vai ajustar agora algumas coisas. Vamos começar com os vínculos. Ele fala, né, no primeiro caso, que a gente vai uma situação biengastada. Depois vocês só vão repetir. Então, primeiro a gente vai setar. Qual que é a situação biengastada? Engaste, tá, pessoal? É fixed em inglês. Então, fixo. Embaixo, a gente também vai colocar fixo, tá bom? Aqui no meio, ó, tem a opção de você colocar intermediário. A gente não vai fazer isso. Vamos colocar aqui embaixo fixo também e aqui também. Qual que é a diferença dessa parte para essa parte? Ó, nessa parte aqui, a gente está fixando a nossa estrutura com relação ao eixo X. Então, por isso que a gente precisa colocar o tipo de vinculação em ambos os lados. E no eixo Y, a gente está fixando desse lado aqui, ó. Então, como é biengaçado, a gente vai sempre replicar, a não ser que o problema fala. Em relação ao eixo X, né, a gente vai fixar por o engaste e em Y a gente vai fixar por π. Isso em alguns casos faz sentido. Para essa situação é a mesma coisa, né? Ok. Aqui, pessoal, ó, é o tipo de fórmula que a gente vai usar para o cálculo. Existem algumas normas que determinam o tipo de equação para cálculo de flambagem, né? Nós temos aqui algumas fórmulas, só que a gente vai usar a forma de flambagem de Euler, que foi que a gente estudou, já está selecionado. Então, mantenha da forma como está. O que o problema pede, né?
Para esse caso 1, como eu disse para vocês, a gente quer calcular a carga crítica, né? Então, vamos olhar agora para esse lado aqui. Então, a gente quer isso aqui, ó, critical load, carga crítica. E aqui a gente tem, ó, comprimento da coluna e a tensão de escoamento. Quando a gente quer calcular qualquer um desses elementos, a gente tem que deixar ele em branco e inserir os demais dados que você tem. Então, o que que nós temos? Nós temos o comprimento, o problema fala que o comprimento é 2 metros. Ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 metros. Mas para eu conseguir inserir, eu tenho que marcar essa opção. Marquei. Aí eu venho e digito 2 metros e mudo aqui, né, para o sistema métrico. A carga crítica eu não tenho, então vou deixar em branco e vou inserir aqui somente a unidade. Eu quero em quilonewton, tá? Sistema métrico, só isso. E venho aqui e marco a tensão de escoamento do material, que é do 248 MPa. Pronto. Feito isso, né? Vou abrir aqui, a gente computa. Isso aqui é a nossa situação calculada. Tá? O que que a gente observa? Que vocês vão analisar. Aqui do lado está a explicação. Tá? Isso aqui vocês podem usar no relatório de vocês. Traduza para o português. Está explicando aqui. Ó. Para uma coluna ideal, a carga que causa a flambagem na coluna, também chamada de carga de Euler, de flambagem, é dada por essa equaçãozinha aqui. Ó. A gente viu ela. Né? Vamos começar assumindo, ó, que a coluna pode flambar sobre qualquer eixo, eixo X e eixo Y. Então, para você investigar a capacidade que uma coluna tem, né, de resistir em relação a um determinado eixo, a gente calcula essa expressãozinha aqui, ó, que é o produto do módulo de elasticidade pelo momento de inércia daquela região. Aí a gente vai observar, ó, que em relação ao eixo Y, esse produto aqui, ele deu esse valor. Tá? E mais 10 a 8 equivale, né, E elevado a esse número aqui, tá? Quilonewton por milímetro. E quando a gente calcula esse produto, né, entre o módulo de elasticidade e o momento de inércia em relação ao eixo X, a gente vai obter esse valor aqui. O que que a gente percebe? Que o módulo de elasticidade, né, vamos assim dizer, vezes o momento de inércia em relação ao eixo Y, ele foi maior do que o eixo em relação ao eixo X. O que eu quero dizer, pessoal? Eu expliquei para vocês que a estrutura ela tende a flambar sobre aquele eixo de menor momento de inércia. Tá? A única diferença que está demonstrando nessa teoria é que aqui ele está considerando aquele produto. Né? Para nós, tanto faz. Porque aqui em cima, né, ó, ele está pegando esse termo aqui que está aqui em cima. Ambos os módulos de elasticidade do material são uniformes, tanto em X quanto em Y. Então, para nossa análise, basta a gente só considerar o momento de inércia. Né? Mas alguns materiais vão apresentar essa propriedade, como a gente chama de anisotropia, que é onde as propriedades mudam de acordo com a direção. Mas para nós, os materiais que a gente usa no modo geral, os metais, né? Até o concreto em si, em algumas considerações, é feito como isotrópico. Então, o módulo de elasticidade ele acaba sendo constante. Ok. Então, se a gente for considerar esse produto, a gente percebe que em relação ao eixo Y, ele foi maior do que em relação ao eixo X. Portanto, a estrutura vai flambar, ou seja, em direção àquele eixo, que é o que a gente observa aqui. Ó. Então, ela flambou, né, em torno do eixo que a gente está observando aqui. Ó. Vamos ver. Isso mesmo, é em torno desse eixo aqui. Porque em Y foi mais resistente. Né? Então, a gente está conseguindo observar dessa forma. Tá? E aqui estão os cálculos. Ó, como que ele calculou a carga crítica? Substituindo os elementos. Tá? E assim está dizendo, né? A coluna de Euler é válida para essa coluna? Então, ele está dizendo aqui, baseado na carga crítica, que é o que vocês precisariam calcular, que já forneceu, ó, ela aparece aqui em cima e também no relatório. A equação de Euler, a tensão de Euler, né, é 1
é 1.002 MPa. E a equação de Euler excede a tensão de escoamento do material. Então, é inelástico essa flambagem, que vai ser controlada nesse caso. Então, o que a gente pode observar? Que nós estamos tratando de uma situação de flambagem inelástica. Então, a pergunta já responde, né? Essa equação de Euler, nessa situação, ela não vai ser válida. Por quê? Porque ela excedeu a tensão de escoamento. Foi o que a gente viu, ó. Se a gente plotar isso no diagrama, né, que a gente já está habituado, a situação é que o elemento vai estar nessa região aqui. E a gente não trabalhou ainda com esses conceitos, mas aqui a gente já pode enxergar que a estrutura ela está com sua tensão crítica superior, né, à tensão de escoamento, que está aqui, ó. Okay? Se a equação de Euler fosse válida, a gente teria que estar nesses valores de tensão aqui, ó, que é comportado por essa curva. Beleza? Pessoal, se tiver dúvidas, vamos trabalhando aqui nos conceitos. Eu estou fazendo todo um desmembramento teórico nesse problema para vocês entenderem como funciona. O que a gente observa nesse gráfico? Ó? Qual que é o comprimento? Vamos começar aqui por aqui, depois a gente volta para cá. Ó, aqui, ó, fornece a nosso índice de esbeltez, tá? Índice de esbeltez. O índice de esbeltez para essa estrutura é 44,2, que está demonstrado aqui, ó, em verde, tá? Então, esse aqui é nosso índice de esbeltez. Se a gente fosse analisar a região para comportamento crítico, onde a equação de Euler fosse válida, né, a gente teria que ter valores que estivessem aqui superiores a esse ponto aqui, ó. Então, isso aqui seria o nosso Euler crítico para uma estrutura que, se fosse analisada no âmbito, né, da equação de Euler válida, né? Foi igual o probleminha aqui do teórico que a gente já viu aqui, ó. Uma situação onde ele é válido. Se eu consigo apagar aqui. E no caso da estrutura, a gente viu que excedeu. Então tá aqui, ó. Aquele gráfico lá, ele não cabe aqui, porque ficou muito acima. Opa! Vou apagar aqui. O negócio cresceu tanto, ó, que a gente não consegue ver por quê. A gente não consegue ver. Opa! Deixa eu ver se eu consigo. E por que a gente não consegue ver? Porque, segundo a explicação, né, se a gente pegar, por exemplo, ó, essa carga crítica de 1.634,4 kN, dividido pela área da seção transversal, a gente vai obter uma tensão de flambagem de 1.002 MPa. E o gráfico aqui, ó, ele acaba não cabendo aqui. Então, esse ponto aqui de índice de esbeltez vai ser lá em cima, tá? Mas aqui a gente tem essas informações. Isso é importante vocês anotarem, tá? No caso do problema na análise de vocês. Outra coisa, comprimento efetivo, tá? Aquele Kzinho, aquele Lzinho, tá? Aqui ele está representando por K, tá? Voltando aqui para o slide. Aqui. É muito comum vocês encontrarem essa equação assim, ó. Carga crítica. Opa, deixa eu apagar aqui e vir para cá. Carga crítica, π² vezes módulo de elasticidade, vezes I. Esse LE, que é o comprimento efetivo, a gente substitui, né? A gente pega o comprimento real da estrutura e multiplica pelo um fatorzinho K, tá? Que é igual ao que aparece aqui, ó. Aqui, ó, no caso, o K vale 1, tá? O K vale 1, é igual a 1. E neste caso aqui, o K é igual a 2. Ele está multiplicando. Então, o produto entre ambos vai ser o nosso comprimento efetivo. E o probleminha aqui, né, no caso o software, ele já faz essa relação. Então, ele está utilizando um K igual a meio. Então, o comprimento efetivo ele é multiplicado por meio. Por quê? Devido ao tipo de vinculação. Tá? Então, respondendo a pergunta, essa é a carga crítica. Tá?
Se caso, né, a gente tivesse um pouquinho mais avançado, talvez eu elaboraria essa pergunta, mas se você quiser colocar, né, baseado aí na carga crítica, né, a gente pode dizer que o material ele tem uma flambagem inelástica, portanto, a equação de Euler não é válida para essa situação, porque ele considera um sistema linear elástico. Ok? Pessoal? Beleza, professor. Beleza, professor. Então tá. Então o que vocês vão fazer? Vão repetir o procedimento agora. Agora não, né? Assim que a gente encerrar aqui, só modificando o tipo de vinculação. Para uma situação onde uma parte vai estar engastada, a outra vai estar articulada, e uma situação biarticulada e uma situação engastada apoiada, e fazer essas mesmas observações. Olhando aqui no programa, vocês têm a opção aqui de salvar, tá? Essa tela aqui e anexar. Então, vocês podem salvar, pode fazer um print, recortar certinho, copiar isso aqui, traduzir para o português e colocar no relatório de vocês, ou vocês mesmos fazer as observações. Então, para mudar o tipo de vinculação clicando aqui no problema. Ó, vamos mudar aqui, vamos colocar pinado e aqui fixo. É pino ou articulado, né? Então, a gente vem e calcula de novo, ó, e muda todas as situações. Isso é uma resposta. Seguindo o processo para fazer de novo, aí muda, né? Guiado aqui. E calcula. Ele muda. Então, esse é o procedimento, tá? Então, vocês vão ajustar. Claro que, no caso, como vocês estão assistindo a aula, vocês vão precisar vir antes aqui, né? E ajustar o tipo de flange certinho, né? Colocar esses ajustes que eu fiz com relação ao tipo de aço, né? E computar, tá? Eu vou deixar o vídeo com vocês e depois, então vocês vão assistir quantas vezes quiser e eu ir acompanhando os processos que eu fiz. Então, beleza. Vamos voltar aqui agora e a gente vai mudar a seção transversal para resolver o segundo caso. Então, voltando aqui, a gente tem esse caso 2 que nós vamos trabalhar com uma barra circular e nós queremos calcular o comprimento. Então, para a gente calcular o comprimento, voltando aqui, a gente vai ajustar a seção transversal ali. Então, nesse caso, a gente vai estar trabalhando com uma seção simples, tá? Aqui são seções padrão, duplas, aqui são tipos de flangeados, tá? Entre outros. Então, seções simples, circulares, que no caso é uma seção, uma barra circular. Depois vocês vão trabalhar com tubo, tá? Então, vai vir aqui, ó. Depois vocês vão mudar para vir para tubo. Mas vamos trabalhar com círculo. Ok. Essa configuração aqui de orientação está correta. Vamos só mudar para milímetros, tá? Em polegadas. E vamos inserir os dados. Então, qual que é o módulo de elasticidade do material aqui? É aço. Então, continua sendo 200 gigapascais. Então, vamos colocar aqui 200 gigapascais. Opa. Se vocês observarem, quando eu digito um valor aqui estando em outra unidade, ele acaba convertendo. Então, só tomar cuidado. Então, vamos manter aqui o valor 200. Ó, 200, 200. Aí, se eu quisesse mudar, depois de ter digitado 200 para KSI, ó, ele converte. Então, vamos voltar aqui para gigapascais. Beleza. Então, digitou antes e mexeu depois, ele converte o número. Aí, às vezes, tem que tomar cuidado. Se eu colocar aqui, por exemplo, 200... Aqui, opa. Coloco aqui 200 PSI. Aí, eu clico em gigapascal, ele converte aquilo lá. Então, fica diferente. Beleza. Escolhemos aqui. Vamos inserir, no caso do tubo e da barra circular, a gente precisa dizer as dimensões. Como não é uma situação padronizada, a gente precisa inserir esses dados em milímetros. Então, tem diâmetro de 100 milímetros. Ok. O que mais? Tudo certo. Dimensão. Calcula. Aí, ó, aqui abre novamente as propriedades da seção transversal.
as mesmas que vocês viram para o caso anterior, tá? Claro que calculado para esse tipo de elemento. Feito isso, a gente volta, tá? Aí eu vou voltar aqui, vamos ver se ele salvou. Vou selecionar de novo, vamos ver se ele vai deixar. Isso. Aí vamos ver se vai aparecer agora. Não apareceu. Então, vamos, para não ter problema, ele não tem a opção aqui de new, né? Novo arquivo. Vamos de novo. Se estiver dando muito probleminha, pessoal, faça isso, reseta aqui e vem aqui e faz novamente. Ó, volta, vem aqui e reseta. Então, todos aqueles ajustes que vocês fizeram, eles somem. Tá? Aí vem aqui e seleciona novamente a seção transversal. Vou repetir os processos aqui. Milímetros, ok. 200. Calcula. Voltou, apareceu tudo ali. Aí a gente vem e volta. Vamos ver se ele deixou. Não está dando certo. Não tem aparecido. Vamos lá, de novo. E aqui. São os padrões. Isso mesmo. Porque não está dando certo aqui. A gente calcula, a gente já insere os dados ali. Ah, ok. Tem que ainda inserir algumas outras informações aqui. Não tem nada de diferente. Sistema métrico é sistema padrão. Calma aí, pessoal. Já descubro rapidinho aqui. Insere as propriedades. Altere o carregamento. Vamos fazer o ajuste aqui. Ele vai aparecer aqui em cima, tá? Vamos mudar primeiro a carga crítica foi fornecida. O comprimento é o que a gente quer. Vamos colocar em metros aqui. A carga crítica foi fornecida, é 1000 quilonewtons, tá? Vamos ver se vai ser isso. Senão eu já repito o processo com vocês. A tensão de escoamento ele deu também, que é 250, tá? Tá tudo aqui, ó. Então, tem que marcar antes, senão não vai, tá? 200 MPa. A gente vai continuar usando a fórmula de Euler, tá? E a gente vai usar as vinculações também. A sequência aqui vocês que mandam, só tem que ajustar tudo isso aqui, tá? Mas vamos lá. O tipo de suporte. Uma coluna de aço deve suportar uma carga crítica de flambagem. Dois tipos de colunas vão ser usadas. A espessura, no caso aqui para o tubo, né? O diâmetro é o mesmo. Através do SolidWorks. Cadê a vinculação? Eu não coloquei. Ela está articulada, tá? Vou mudar aqui, tem que estar articulada aqui. Então, vamos manter as configurações que estão aqui, ó, articuladas, tá? Acabei não colocando, mas isso é super importante. Articulados. Vamos manter dessa forma. Então, inserido esses dados, a gente pode computar. Aí, isso mesmo. Eu estava achando que não tinha funcionado, pessoal, porque não estava aparecendo a seção transversal.
É porque nessa figura aqui, ó, que a gente olha, a gente só vê a vista lateral da estrutura, né? Então, quando vocês fizerem não aparecer aqui em cima, é porque ainda não calculou. E quando calcula, ele mostra aqui para vocês a seção transversal. Então, esse é o cálculo, tá, de ajuste. Temos os dados, ó, para a situação dessa coluna. Vamos ver o nosso gráfico, ó. Tensão crítica versus esbeltez, né, da estrutura. A gente percebe, ó, que ela se encontra perfeitamente, ó, dentro de uma situação de flambagem elástica, porque os valores calculados aqui, ó, se a gente analisar, o comprimento é o que ele pede, né? O comprimento deu esse aqui. Mas, basicamente, se a gente for fazer a mesma pergunta, ó, com essa carga de 1000 kN, né, a tensão crítica de Euler vai ser 127 MPa. E a gente observa aqui, ó, é menor que a tensão de escoamento. Então, portanto, a gente se encontra dentro desse mesmo regime. Olha aqui o fator aplicado aí ao comprimento, né? É 1. Situação que a gente já viu, né? Quando o apoio é biarticulado, esse valor vai ser 1. O que mais que a gente pode observar? É isso. O problema, ele quer que você calcule, né, os comprimentos de ambas as estruturas e compare, ou seja, qual que é o maior entre ambas. Então, depois vocês vão repetir. Aí, o que vocês vão fazer? Vai voltar aqui, ó, Select, Simple, Cylinder. Aí, insere, ó, vai inserir o diâmetro externo e o diâmetro interno, tá? Ajusta aqui, claro, para milímetros. Repita o procedimento e calcule. Depois que você fez isso, volta, tá? Se não aparecer, volta, vem aqui, ó, e reseta, tá? Aí não vai ter problema. Tá limpo. Essa é a cara aqui. Aí vem de novo, tá? Beleza. Essa é a prática, pessoal. Aqui está as questões, tá? Então, vocês vão repetir esse processo para o tubo com diâmetro e vai fazer, obviamente, para a barra circular. Então, vai fazer os dois, vai repetir o que eu fiz, mas como adicional, vai repetir para o tubo. E aqui, vai repetir para a barra engastada e para essas demais situações. Monta um relatóriozinho contendo uma introdução, explicando o que é a flambagem elástica de Euler, explica o método foi através, né, utilizando o software, explica basicamente quais são os parâmetros que você insere e os resultados, tá? Os resultados, como eu já disse, as respostas. E faça uma breve conclusão explicando aí sobre a sua impressão com relação a esses experimentos. Beleza, turma? Beleza, professor. Então é isso. Aí eu vou encerrar a aula agora, vocês vão trabalhar nesse problema, vai quebrar a cabeça. Aí na semana que vem, até o horário da aula, eu vou estar aceitando esse trabalho. Quanto que vale? 1000 pontos, tá, pessoal? Então é a última atividade que vale ponto desse semestre da disciplina, ok? Porque nós já estamos caminhando aí para o final do semestre, ó. Nós temos a aula dia 14 e a aula dia 21. Vocês terão prova dia 28. Então, nós temos apenas 2 semanas de aula efetiva, tá? Então, precisam estar atentos a isso. Então, tem até o dia 14 para entregar. No dia 21 eu vou trabalhar, e no dia 14 com vocês outros conceitos, e no dia 28 prova. Qualquer dúvida, manda no grupo, tá? Ou pode mandar um WhatsApp também. Ok?